branco, eu posso dizer, né? Assim, tenho pouco cabelo, sou calvo. Hoje estou com uma camisa jeans, né, da cor azul, e estou com um fone de ouvido com um microfonezinho, parecendo aqueles rapazes que fazem locução, né, na televisão. É, quero falar um pouco para vocês sobre esse momento, né? Dizer que o Ministério Público do Ceará instituiu em 2019 o programa Vidas Preservadas, com o objetivo de promover, em parceria com um importante grupo de órgãos públicos e de organizações não governamentais, uma abordagem intersetorial da temática de prevenção ao suicídio, de modo a fomentar o debate, a sensibilização e o fortalecimento de políticas públicas para a promoção da saúde e do surgimento de estratégias de cuidado integral, da promoção na perspectiva da população na perspectiva do trabalho em rede. A SEDUC é uma parceira do Ministério Público nesse processo. Vale enfatizar que a SEDUC já desenvolve a Política Estadual de Desenvolvimento de Competências Socioemocionais, visando a formação integral dos estudantes. O cuidado com a saúde emocional nesse sentido resume uma importância muito grande no processo de construção do sucesso da aprendizagem dos educandos, sendo, portanto, uma pauta importante na atualização dos professores, diretores de turma. A experiência de implantação do projeto piloto Guardiões da Vida em 15 escolas da rede estadual de Fortaleza, em parceria com a UES, evidenciou elementos que reforçam a urgência de se fortalecer nas escolas as ações voltadas para o cuidado com a saúde mental e emocional dos estudantes. Esses cuidados, entretanto, necessitam ser ampliados para todos. Dentre as ações dos psicólogos educacionais no âmbito das Coordenadorias Regionais de Educação, as CREDs, o acolhimento aos professores e gestores educacionais tem sido uma das ações que vem sendo realizadas com muito esmero, em especial nesse cenário de pandemia. A campanha do Setembro Amarelo constitui-se, portanto, como importante estratégia para promover a reflexão sobre a importância desses cuidados com a saúde mental e emocional de todas as pessoas na escola. No ano de 2021, o ano de 2021 assinala o 5º ano em que a SEDUC organiza a campanha buscando promover um debate qualificado sobre essa temática. Agradecemos a participação de vocês nesse colóquio e desejamos continuarmos uma reflexão fecunda acerca da temática do cuidado com a saúde mental, sobre a importância do acolhimento e, sobretudo, que despertemos a consciência de que todos podemos fazer a nossa parte para ajudar na prevenção ao suicídio. Então, esse evento, a professora Inês acabou de perguntar, estão acontecendo vários colóquios ao mesmo tempo, né? E aí eu quero apresentar, vocês pedir, né, que a professora Inês também se apresente como desta forma, né, que a gente se apresentou, pedir a todos que estão na sala que, por favor, desliguem os microfones e tenham esse cuidado por conta da história da gravação e mesmo das interferências sonoras, que às vezes os ruídos, né, que às vezes a gente deixa entrar na palestra, e dizer da frequência e da importância de vocês aqui. Falar um pouco da professora Inês. A professora Inês, eu achei interessante, professora, porque a senhora mandou um currículo resumidíssimo, né? E aí, eu, conversando com a Eugênia, eu disse, mas Eugênia, eu vou só falar isso da professora. Ela disse, foi o que ela passou. E aí, assim, ela dá um exemplo não só de currículo, mas de humildade, né? Porque se a gente fosse elencar aqui o que muito provavelmente tem neste currículo, a gente ia passar boa parte da tarde aqui. Mas a professora Ana Inês é psicóloga, doutora em educação pela Universidade de Santiago de Compostela, pós-doutora em saúde pela UFRN e é professora da Universidade Estadual do Ceará.
Então, professora, quero desejar uma boa fala. A gente vai ficar aqui, eu vou poder estar anotando as falas do chat. A senhora disse que tem um tempo breve conosco, e aí eu quero aproveitar ao máximo esse tempo, e que a senhora fique à vontade, né, para falar, e eu vou anotando as coisas, e aí no final a gente faz o arremate, né, de um bate-bola a partir das perguntas que o pessoal colocar no chat, tá bom? Seja muito, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Muito obrigada, Sidney. Obrigada a todas que estão, né, acho que são todas, todes, né, que estamos aqui para debater esse tema. Eu sou Ana Inês, né, como eu já fui apresentada, estou aqui, né, fazendo um pouco essa descrição de cabelos soltos, claros, sou branca, tenho, estou de óculos, né, usando aqui parte que dá para ver no vídeo, uma blusa com estampas que tem a Frida Kahlo, né? Porque tá, só dá para ver uma parte. Sou baixinha, né? Sou pequena, sentada, ninguém percebe, mas enfim, o meu, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes, Sidney, é essa coisa mesmo, a minha vida na universidade, a minha vivência. Sou também psicóloga clínica, coordeno o Laboratório de Estudos da Subjetividade e da Saúde Mental, LADS, também da UES. Tenho me dedicado à pesquisa também, né, já como professora lá do Programa de Pós-Graduação em Educação, nas áreas de aprendizagem, de subjetividade, na teoria, né, na abordagem histórico-cultural de Vygotsky, né, que é a minha abordagem. Inclusive, né, tem um livro que recentemente, né, saiu esse ano, nosso livro Cartas para Vygotsky, que eu organizei, que eu estou mostrando aqui para vocês, que traz essa questão da saúde mental, da clínica, né, nessa perspectiva. E temos um outro também que tem essa relação e que agora a gente está terminando, vai sair a quarta edição já, que é esse de Psicologia da Aprendizagem, e que já vai sair a quarta edição já mais atualizada desse período de pandemia. E é sempre um prazer para mim, uma alegria, um desafio a gente estar discutindo esse tema. Eu considero, né, que apesar do Setembro Amarelo ser dedicado a essa prevenção do suicídio, promoção da saúde mental, que eu vejo que é um momento importante de destaque, porque se mobiliza muita gente, mas é aquela história, né? A ideia de discutir a saúde mental, ela deve perpassar realmente a nossa vida, o nosso cotidiano, todos os dias, todos os meses, e no setembro a gente deve aproveitar essa efusão de eventos, de notícias, de debates, para enriquecer as nossas discussões, ter novos mediadores e a gente continuar o resto do ano abordando esse trabalho. Então, eu fico muito feliz, porque eu também já colaboro, né? O LADES, ele já tem um trabalho sobre saúde mental em algumas escolas da rede estadual de Fortaleza. A gente trabalha com algumas escolas onde a gente desenvolve nossas pesquisas, e nossas pesquisas elas são pesquisas sempre em intervenção, né, onde a gente aproveita justamente para devolver para a escola também esse espaço que a escola está dando para a gente nesse diálogo universidade-escola. Então, gente, dito isso, assim, a minha ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema e que vocês possam perguntar ou comentar, ou, enfim, questionar, ou colocar as opiniões de vocês. Eu venho estudando lá no LADES há muito tempo esse tema da saúde mental docente. É um tema que me é muito caro, tanto que eu sou professora, sou filha de professora aposentada da rede estadual, né? Minha mãe já é professora, foi professora de História e Geografia, naquela época era segundo grau, depois ela já pegou o ensino médio,
minhas tias todas professoras. Então, esse tema ele sempre percorreu o meu cotidiano, sempre foi alvo dos meus afetos e dos meus pensamentos também. E aí, trazer esse tema, ele tem uma importância ímpar, porque não se pode falar em prevenção de suicídio sem falar de promoção de saúde mental, de produção de saúde. Um tema não pode ser desarticulado do outro. Até porque não existe um suicídio como algo vazio, abstrato. Não existe uma pessoa que se mata, que tira a própria vida, ou que tem ideias, né, a chamada ideação suicida, ou que entra em depressão, ou que sofre psiquicamente, ou que adoece, do nada, apenas por razões genéticas, por razões biológicas, ou por um comportamento muito específico da pessoa. Não. Qualquer forma de sofrimento, qualquer forma de adoecimento psíquico, ele tem um desenvolvimento. Ele não surgiu do dia para a noite. E ele envolve muitos fatores, ele é plurifatorial, como Vygotsky costumava dizer. E ele tem profunda relação com o nosso modo de vida. E como nós somos seres de afeto, ou seja, afetamos e somos afetados, aquilo que a gente vivencia, as nossas experiências emocionais, aquilo que é mais intenso para nós, vai fazendo parte de quem somos, vai constituindo o nosso modo de ser no mundo. Então, os nossos pensamentos, a nossa memória, a nossa criatividade, a nossa motivação, todos esses processos que nos fazem especificamente humanos, eles têm de ser considerados quando a gente pensa em saúde mental. Então, se eu penso em prevenir o suicídio, em entender o que acontece com relação a esse tema, eu preciso pensar que eu preciso promover saúde. E para promover saúde, eu preciso pensar em quem são os agentes dessa promoção. E eu preciso pensar os mediadores, que somos todos nós, né? E aí eu preciso pensar que saúde mental não está dissociada da nossa vida, e saúde mental não envolve apenas um cuidando do outro. Eu não posso só cuidar do outro se eu não tiver consciência de mim, quem eu sou, quais os meus limites, quais as minhas possibilidades, e se eu tiver mais adoecido do que o outro, eu não vou ter absolutamente nada para apoiar esse outro. Então, a saúde mental, ela implica em dois elementos muito importantes: o vínculo, que a gente precisa, e a autoconsciência, né? Então, tanto eu preciso ter consciência de mim, quem eu sou, os determinantes sociais que permeiam a minha existência, as questões que me afetam mais, como eu lido com essas questões, porque muitas vezes é justamente essa falta de consciência de si, de autoconhecimento, que faz com que a gente, às vezes, tenha reações mecânicas, tenha pensamentos que se fixem, a gente nem sabe por quê, faça opções por ideologias, por ideias, por formatos de existência que a gente nem sabe por quê, mas a gente faz. Então, a autoconsciência é um conceito, né, que inclusive o Vygotsky já dizia que é um dos conceitos mais difíceis porque de desenvolver no sujeito, porque vai exigir esse mergulho, esse olhar mais para si. E, ao mesmo tempo, a outra questão que eu falei, que eram duas, a questão da autoconsciência e os vínculos, ao mesmo tempo, nós, como seres humanos, somos sujeitos de cuidado, desde que a gente nasce, né? Hoje, assim, eu fiquei muito triste com a notícia, né? A prima da menina que trabalha aqui comigo, que eu conheço, porque ela já é uma pessoa que já está comigo há muitos anos, ela ia na moto com o marido e um bebezinho de 5 meses, e ela enganchou o lençolzinho do bebê na moto, o bebê caiu, o bebê faleceu, né? Ou seja, e
A gente vê o quão frágil a gente é, né? E como a gente precisa dos cuidados. Como a gente precisa de um outro que esteja ali atento desde que a gente nasce. E que esse cuidado ele vai além do quanto menor a gente é, né, quanto mais próximo a gente está do nascimento, né, de menos idade, mais esse cuidado é físico, é dar comida mesmo, é botar para dormir, é alimentar. À medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, esse cuidado físico ele vai diminuindo e a necessidade desse outro cuidado psicológico de valores, de conversa, de ideias, de afetos, porque o bebê também precisa. Quando eu falo físico, é no sentido de dependência, mas é óbvio que tem que ter esse afeto. Mas esse cuidado vai se tornando diferente, porque o sujeito vai caminhando para a sua independência, que ele acha que é independente, mas não vai prescindindo desse outro. Então, é muito nessa sociedade que a gente vive hoje, com conflitos políticos, com pandemia, com desigualdade social, com lidar com as diferenças, com novas tecnologias da informação que vão aparecendo a cada momento e modos de lidar, com novos modos de interação, com muitas informações. Tudo isso vai exigindo de nós cada vez mais autoconsciência e cada vez mais uma reorganização desses vínculos e cada vez vai exigindo de nós mais posturas de cuidado. Então, isso é muito complexo. Então, saúde mental, ela não pode ser banalizada, ela não pode ser tratada como um conjunto de receitas prontas, que você diz para a pessoa, relaxe, respire, tome um banho, tome um chá. Isso são coisas boas também, né? A gente dá essas, mas só isso não é suficiente. Por isso que o debate permanente tem que ser mais profundo, porque a gente precisa de vínculos, precisa de redes de apoio e precisa ter consciência de cuidado. Cuidar do outro, mas também cuidar de mim. Essa é uma sociedade também muito individualista, muito egocêntrica, né? E a saúde mental, ela demanda o oposto, demanda a empatia, demanda a solidariedade, demanda a generosidade. Mas me preocupa muito que como que eu posso pregar isso se eu não tenho isso nem comigo? Como que eu posso falar em prevenção, em promoção de saúde, se eu vivo profundamente adoecido? Então, eu vejo aí que o papel do professor de discutir também os cuidados consigo como docente é um tema, e eu parabenizo, né, a SEDUC por estar sempre trazendo esse tema, porque como é que eu vou trabalhar competências socioemocionais, saúde, enfim, do aluno, e que esse professor faça isso, se esse professor não sabe o que é isso a partir dele mesmo? Então, eu só posso trabalhar com o outro aquilo que eu também reconheço, que eu acredito, que eu reflito sobre. E aí a gente entra nessa seara da docência, que por si só é uma profissão cheia de complexidade também. O docente, ele traz consigo essa dimensão do conhecimento, obviamente, do saber, né, de um saber específico, um na área de língua portuguesa, outro de matemática, outro de educação física, outro de artes, outro de inglês, enfim, cada um com seus saberes valiosos, ele traz isso, mas ele não traz só essa dimensão do conhecimento, da metodologia, da didática. Ele traz essa dimensão também do cuidado. Porque a educação é uma profissão de gentes juntas, né? Como dizia o Paulo Freire, é uma prática social. É um exercício de diálogo, de interação, de movimento. Então, são muitas subjetividades ali convivendo. E, além de tudo, a educação, ou seja, a docência, aliás, na educação, ainda traz consigo a representação, ou seja, os sentidos que a gente constrói sobre o que é ser professor, o valor que a gente dá à profissão, o lugar que a gente ocupa na escola,
os vínculos que a gente constrói no lugar que a gente trabalha, né? As demandas que a gente recebe nas políticas públicas locais, nacionais, internacionais, né? Os desafios que são postos a cada dia para nós. Então, tudo isso compõe a docência. E a docência ela é uma das poucas profissões que atravessa a sua vida 24 horas por dia. Um professor, ele é professor em todo lugar, ele é sempre, ele carrega isso consigo, né? Tá sempre, olha, meu aluno é pensando isso aqui. Então, a profissão professor é uma profissão que, do ponto de vista dos estudos sobre identidade, ela é uma das profissões que essa identidade, ela é uma identidade que aparece com uma força que atravessa a vida pessoal, né? Então, assim, sou professor, né? Isso é forte. E a saúde mental desse professor, então, vai estar atravessada por todos esses elementos aí. Então, uma coisa fundamental para a gente começar a pensar sobre essa saúde mental desse professor é como eu me vejo como professor? Quais são os sentidos que eu tenho acerca da minha profissão? Né? Como que a minha profissão está articulada com o meu modo de vida? Né? Como eu consigo separar ou lidar bem com as demandas da profissão e as minhas demandas pessoais? Porque isso é fundamental para a saúde mental. A gente fala que a saúde mental é dessa profissão do cuidar do outro exige cuidar de mim, e cuidar de mim é um exercício delicado, um exercício que implica ser generoso comigo mesmo. E nessa sociedade que a gente vive, do produtivismo, da competitividade, da comparação que as redes sociais também promovem, muitas vezes a gente está sempre se sentindo aquém. É como se você estivesse sempre devendo. Você não está fazendo o suficiente, você não é bom o suficiente, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. E aí, muitas vezes, a gente vai perdendo o sentido da própria profissão e o sentido do próprio trabalho. Porque o trabalho, como categoria humana, produzida pelo humano, ele é para ser um espaço de expressão, de riqueza, de conhecimento. E para isso, ele precisa também que eu, como sujeito, esteja bem ali dentro. Que eu tenha folga, que eu tenha pausa, que eu tenha outros interesses, como falava o Vygotsky, uma pessoa saudável, ela tem múltiplos interesses, ela não se interessa só por uma coisa. Uma pessoa saudável, ela pode ouvir uma música, ela pode fazer uma atividade física, ela pode jogar a conversa fora em algum momento, ela gosta de caminhar, ou ela gosta de dançar, ou ela gosta de ficar deitada, se balançar na rede, ou ela gosta de café, ou ela gosta de chá, ou ela gosta de suco. Mas uma pessoa, a mente saudável para produzir saúde mental, ela precisa de pausas, precisa de interesses que enriqueçam a vida, ela precisa de vínculos, amigos, família, enfim, grupos, a gente precisa uns dos outros, e os vínculos são muito importantes. Então, quando eu digo que não tem receita pronta, e ao mesmo tempo tem, é porque essas receitas, assim, ter vínculos, ter amigo, ouvir música, ir para praia, não sei o que colocam no Instagram, às vezes, isso aí, se for pensado de forma fragmentada, descaracterizada, não ajuda. Mas se for colocada como parte do seu projeto de vida, né? A gente trabalha projeto de vida com os adolescentes, né? Na escola, do ensino médio, e muitas vezes a gente não pensa sobre o nosso projeto de vida. A gente acha que projeto de vida é só ter uma profissão, e não é. O projeto de vida diz respeito à nossa organização mental. Aquilo que, para mim, é importante, os meus valores, os meus motivos, o que promove o meu desenvolvimento, para além da minha profissão. Ou eu sou pai, ou eu sou mãe, ou eu sou tia, ou eu sou amiga,
nos muitos papéis que a gente desenvolve, né? Ou eu faço parte de uma igreja, ou eu canto, ou eu faço. Então, assim, quais são os papéis que eu desenvolvo? Quais são os meus interesses nesse papel? Qual é o meu projeto para a minha vida? Ai, não, só sei que eu só quero me aposentar. Como assim? Né? Que, né? Quer dizer, assim, eu só quero me aposentar. Mas aí não pensa na aposentadoria, muitas vezes. E aí, quando chega a aposentadoria, é um vazio, é um buraco enorme. Que a gente que acha que vai se aposentar e pronto, e que não vai sentir nenhuma falta de nada. E não é verdade. Né? Então, é um projeto também, é um planejamento também. Até lá, o que, que eu vou fazer? Para onde eu vou? Que outras coisas eu quero estudar? Que lugares eu quero conhecer? Que folgas eu quero ter? Que cuidado com a minha alimentação? Como que o meu sono, que eu vou cuidar do meu sono? Como que eu vou cuidar do meu corpo? Né? Como que eu vou cuidar dos meus vínculos? Como que eu vou fazer tal coisa? Ah, eu vou, enfim, né? São que precisam estar incorporadas ao nosso projeto de vida, né? Precisam estar. Por isso que nessa sociedade do cansaço, né? Que o Byung-Chul chama, que é um filósofo, né? Coreano, que ele fala dessa sociedade do cansaço, porque a gente está sempre cansado, a gente está sempre devendo, a gente está sempre com, ai, eu não dei conta, ai, eu não fiz. E aí, nessa sociedade do cansaço, a gente se julga muito e a gente é o maior carrasco de nós mesmos. Então, a pessoa nunca acha que o que ela faz está bom, nunca valoriza, aí tem dificuldade de valorizar o dos outros também, muitas vezes. E começa a ficar esgotado, começa a ficar exausto, né? E a gente também cria muitas expectativas em cima dos outros. Isso é muito adoecedor também. A gente saber não ter flexibilidade mental, que as coisas vão acontecer de um jeito, mas que pode não acontecer, porque a gente não controla tudo, né? E ter essa flexibilidade mental, ter essa generosidade para entender que um dia sua aula vai ser maravilhosa, no outro dia vai ser mais ou menos, e vai ter dia que você diz, puxa vida, acho que a turma hoje não estava muito engajada, o que, é que eu posso fazer para... Mas que isso faz parte da vida, que a vida é esse movimento. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Por que eu acho que isso é importante? Porque nós estamos lidando com adolescentes de uma geração muito, muito específica. São jovens que têm muita dificuldade de tolerar a frustração. São jovens que querem tudo muito rápido para ontem. São jovens que têm dificuldades com vínculo. Qualquer coisa eles cancelam o outro, né? A história da cultura do cancelamento. Qualquer coisa já é motivo. Tem dificuldade de regular as emoções, então ao invés de dialogar, vai logo é no murro, vai logo é se vingando, vai logo é chutando. Tem situações de vulnerabilidade. Então, com a pandemia, muita gente ficou ainda mais vulnerável do que já era. Muitos vivem racismo, violência. Então, são muitos cenários sociais complexos que chegam à escola. E nós, professores, assim como chegam na universidade, para mim também, na universidade pública, nós temos cenários também de muita vulnerabilidade de alunos, né? E aí o que acontece? Chega tudo isso na escola. E se você, professor, não tiver esse sentido claro do que é a profissão, dos seus saberes, dos seus limites, que você não vai salvar todo mundo. Aliás, você não vai salvar ninguém, né? Porque ninguém salva ninguém, assim, no sentido de salvar, né? E que o seu papel é justamente mediar da forma mais rica possível, leve, instigante, crítica e afetiva aquele processo de aprendizagem. Porque tem que ser bom para você também, aquela sala de aula. Tem que você também estar engajado naquilo. E se você conseguir fazer bem o seu trabalho, você já está fazendo muito por eles, né? Muito que eu digo no sentido de fazer, né, pelo humano mesmo, fazendo bem o nosso trabalho. E que é óbvio que vai ter situações que o aluno vai chegar, vai pedir ajuda específica, que a gente vai ajudar, que a gente vai se preocupar, isso faz parte do processo.
o que adoece muitas vezes o professor também é justamente o excesso, é justamente o cansaço, é justamente o não conseguir separar a vida pessoal da profissão, né? A desvalorização, né, da nossa profissão socialmente ao longo dos anos, se a gente pegar na história da educação do Brasil, a gente vai ver esses processos aí. E eu acho, gente, que já que o Sidney está aqui e ele é lá dessa coordenadoria, é importante, sabe, Sidney? E eu penso, você como psicólogo, realmente esses espaços, sabe, Sidney, para que os professores possam colocar suas questões para além só da prática. Né? O professor ele é uma profissão específica que lida com o humano e que ele realmente precisa ter os espaços onde ele pode, não estou falando de terapia de grupo, né? Que aí é outra coisa, que também é bom se tiver, quem puder fazer suas terapias e tudo isso aí, mas assim, que os professores realmente tenham esses espaços formativos para discutir subjetividade, para discutir psiquismo, para discutir assim, eu ali na sala de aula, os desafios que vêm para mim como pessoa, as minhas emoções, como é que elas estão, o que me desregula, como que eu posso regular melhor, porque esses espaços de troca, de encontro, inclusive os estudos também na formação de professor, eles mostram que o professor aprende melhor com outro professor, que os estudos, né, as trocas entre companheiros e a formação na escola, a gente sabe, isso aí já foi provado, né, que é realmente um dos modelos mais necessários, né, e, embora não precise ter só um, eu acho que formação ela se dá em diversos espaços, né, formal, informal, enfim, mas esse professor se apropriar de si. Sabe, gente, eu digo muito que assim, a gente não se perder da gente, porque nessa pandemia isso ficou muito mais evidente, muito mais forte, né? Esse, esse processo, né? Da gente se perder um pouco da gente se distanciar de si, da gente ter tido que aprender de uma hora para outra lidar com muitas coisas que a gente não sabia lidar, da gente ter que lidar com a ansiedade de não saber o controle disso tudo. Né? Felizmente a vacina chegou, a gente está aos pouquinhos saindo desse processo, mas foi um período, isso deixa marcas na gente. E nós vamos seguir o pós-pandemia, vamos voltar para as aulas presenciais, vamos retomar a nossa vida, mas nada será como antes. Isso é bom, porque imagine, né, se as coisas fossem repetidas. A gente aprendeu, a gente se movimentou, a gente se mobilizou, e a gente tem aí coisas, né, tem aí um capital social, simbólico, de saberes, né, que a gente conseguiu construir. Então, assim, saúde mental é tudo isso que eu falei, né? Assim, e estratégias de saúde mental para professor passa primeiro por isso, passa por essa autoconsciência, passa por esse vínculo com os outros, passa por meu projeto de vida, passa por essa organização de um espaço de trocas, onde aquilo que eu vou trabalhar com o aluno, eu possa antes olhar para mim, quais são as competências, no caso, né? Quais são as emoções que para mim são mais caras? Quais são aquelas emoções com as quais eu tenho dificuldade de lidar? Né? Como é que eu posso me fortalecer como categoria, como grupo, dentro do meu espaço de trabalho? Né? E com isso, eu posso ajudar, inclusive, debatendo esse tema com os alunos na minha sala. Eu posso perceber os sinais, né? Que isso aí você já vem trabalhando, a Alessandra já vem trazendo, os sinais que a gente tem que ficar atento de uma pessoa que está com ideação, que não está bem, né? Quando ela começa a dizer que a vida não faz sentido, que não queria mais acordar, etc. e tal. A gente começa a observar mudanças de comportamento na pessoa muito fortes, né, que antes não tinha, a gente começa a perceber desinteresse, muitas vezes isolamento. Né? Então, esse tema
ele é presente na escola, mas ele pode atravessar a gente também. Nós já tivemos casos de professores, né, Sidney, que passaram por isso, né? A Maria do Carmo está dizendo, hoje nós estamos vivendo um momento em quanto mais a gente trabalha, mais cobrança chega. Cobrança de busca ativa de aluno, mídia digital, que era o tempo para diversão, que agora é mínimo, que a gente não trabalha, é verdade, é slides, é vídeo, é atividade interativa, ensino ímpar, se o livro que cai, a internet é ruim, estamos sendo cobrados e cada crédito só tem um psicólogo para dezenas de escolas. É, realmente, um psicólogo ainda é muito pouco, e o Sidney sabe disso, né? Não dá. E você tem razão, as cobranças na profissão professor, com a pandemia, elas se ampliaram muito no mundo todo. Eu tive acesso a estudos do mundo inteiro e os professores realmente colocando essas dificuldades, né? Dessas milhões de demandas, e sim, Maria do Carmo, é indignante quando alguém ousa ir numa rede social ou no WhatsApp, num lugar para dizer que professor não trabalha, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas mais absurdas, né? O próprio presidente que foi dizer que achava que tinha professor demais no Brasil, estava em excesso que só atrapalhava, quando a gente sabe que não é verdade, que nós não temos professores em excesso, que a gente ainda, né, precisa ter mais, ainda tem gente fora da escola, ainda tem populações em lugares aí do Brasil, principalmente na região norte, nossa, com o triplo da dificuldade que a gente tem, né? Então, de fato, nós aumentamos muito, por isso que eu digo que não dá para falar sobre saúde mental sem falar dos contextos que a gente está vivendo e como a gente pode contornar isso. Debatendo é um momento, falando sobre isso é importante, e ao mesmo tempo, assim, mesmo com esse tempo menor, não deixando que a gente fique completamente. Nós precisamos dormir, nós precisamos comer direito, nós precisamos ter sim pausas, porque senão a nossa saúde mental não aguenta. Então, assim, a organização da vida, ela é algo cada vez mais difícil nesse contexto desse sistema capitalista que a gente vive, mas a gente precisa, sim, se fortalecer, discutir com os nossos diretores, com a CRED, com os nossos colegas, e também na nossa vida particular encontrar esses espaços nossos, né? É, é, que nos, por exemplo, às vezes você entra numa coisa, sai noutra, sai noutra. Às vezes um banho que a gente toma num espaço e no outro, e principalmente tem as tarefas domésticas, quem tem filho, às vezes tem os meninos ali atravessando, são uma série de atravessamentos mesmo nesse momento. Mas eu penso que pensar sobre isso, falar, tentar ver o que eu já consigo disso, os encontros de professor, com os colegas professores, que não seja só, porque nós, professores, temos esse defeito, né? A gente diz que vai tomar um café ou vai tomar um vinho e que não vai falar de trabalho. Mas não dá 10 minutos de reunião, Sidney, nós estamos lá. Não, porque o fulaninho de tal fez isso, menina, vocês souberam de tal coisa? Aí sempre tem uma que diz assim, ei, volta, volta. Não, vamos falar de trabalho. Parece que está impregnado mesmo na gente, né? Então, assim, mas mesmo assim, os encontros com as colegas, com os colegas, eles precisam seguir, né, acontecendo. Eu acho que o papel da psicologia nesse sentido aqui é falar para vocês que uma forma de produzir, de lidar com os afetos tristes, uma forte prevenção ao suicídio, segundo a psicologia histórico-cultural, né, e também que o Vygotsky se inspirou no Spinoza, o filósofo, é que para lidar com afetos tristes, eu tenho que ter afetos alegres. Uma pessoa que está mergulhada na tristeza, se ela ficar remoendo, só falando sobre a tristeza, só falando sobre a tristeza, não sair um minuto daquele contexto, ela não vai suportar. Porque a questão do suicídio não é que a pessoa quer morrer, ela acha a dor insuportável, aquele sofrimento é insuportável.
ela quer acabar com aquela dor, ela não quer deixar de existir. Só que ali o pensamento está tão tomado pelas emoções que ela não regula isso, que em se matando ela deixa de existir realmente. Não é só a dor vai junto com ela. Mas a pessoa está tão desesperada que ela não vê saída, ela não suporta. E o que é saúde mental? Saúde mental é justamente a capacidade da gente de suportar os desafios da vida. Porque não existe vida sem sofrimento, não existe vida sem desafio, não existe vida sem dificuldade. Não existe, gente. A gente passa períodos que parece que está uma maravilha, está tudo certo, você está apaixonado, o trabalho está fluindo, as coisas. Aí, de repente, pum, acontece uma coisa, você, meu Deus, deu tudo errado. É a vida. Só na revista Caras, Quem, Contigo, a vida é perfeita. Você vê no salão de beleza, nós gostamos de salão de beleza, tem aquela revista Quem, é aquele povo nas ilhas, ilhas caras, ilhas não sei o quê. Gente, ali não é vida real, é um recorte para ser colocado, mas a vida real ela tem desafios mesmo. Vida real as pessoas reclamam, se chateiam, tem decepções e tudo. O problema está justamente na forma como a gente lida com isso. Né? De repente vem a tempestade, é isso, Eliette, que a gente pensa que não vai suportar. Mas sabe, Eliette, quando a gente entende que a vida é esse movimento, a gente entende que se veio antes da tempestade o tempo bom e veio para a tempestade também vai passar. E a gente consegue suportar porque a vida é esse movimento. O problema é que às vezes a gente não tem os recursos, os mediadores para suportar isso. E esses recursos não são só materiais, são psíquicos, né, Eliette? O vínculo, aquela pessoa que você confia, aquele espaço para onde você pode ir, aquela palavra, aquela... Você precisa disso. Isso é que produz saúde, né? Então, acolher, exatamente, acolher, e acolher, inclusive, se acolher. Acolher, inclusive, sua limitação. As pessoas dizem, ai, Ana Inês, eu sou fraca. Eu digo, não, você não é fraca, você é humano. Você passou por uma situação difícil e está se achando fraca porque ficou de manhã na cama e não conseguiu se levantar. Não, isso é só um dia. A autoempatia, exatamente. Conseguir olhar para si mesmo. Então, assim, a gente fica doente mesmo, psicicamente, aí já é patológico, quando aquilo ali se repete, você já não consegue sair. Mas perceber que tem dias que você vai estar mais sem vontade, tem dias que você está vibrante, tem dias. Só que a gente tem que ter uma certa estabilidade, a gente não pode ficar flutuando direto, porque senão o próprio cérebro, que não entende esse movimento o tempo inteiro, vai se desregular. Então, é o modo como a gente lida com isso. Então, afetos alegres. Ai, obrigada, Sandra. Afetos alegres. Afetos alegres são importantes. Ai, Ana, mas no meio dessa pandemia, gente morrendo, a gente pode rir? Claro. Isso não quer dizer que a gente não sinta pena, que a gente não sinta empatia, que a gente não se solidarize e não sofra pelo que aconteceu. Mas se a gente mergulhar naquele universo de sofrimento, ninguém vai ajudar ninguém e vai ser mais um para se ajudar. Então, a gente precisa de afetos alegres. Então, a escola, ela também é esse espaço para isso. Quando ela produz uma atividade cultural, quando tem um jogo, quando tem uma gincana, quando o professor leva uma música para a sala de aula, quando o professor deixa que o aluno compre uma coisa engraçada, quando faz um trabalho de grupo em que está todo, quando os meninos recebem um elogio, quando você também recebe, são afetos alegres. Cantar, se encontrar, conversar, cultura e arte são dois mediadores fundamentais e que para o Vygotsky a arte tem uma função psicológica mesmo. A arte ela é reguladora de emoções, né? E eu gosto muito de trabalhar com essa questão da arte quando eu na clínica a gente trabalha muito com isso, quando trabalha também essa questão de regulação emocional, né? Eu trabalho muito com a arte na regulação emocional dos adolescentes. Então, esses afetos alegres, eles são necessários. A gente não precisa estar na vida o tempo todo carregando corrente, arrastando corrente. Não, porque a vida já é dura. Isso não quer dizer alienação. Não é disso que eu estou falando.
Isso quer dizer eu saber que eu preciso, como humano, desse equilíbrio no meu desenvolvimento. Eu preciso desses afetos alegres. Eu preciso de um cafezinho, de uma boa conversa, de um descanso, de uma piada, de uma série que eu gosto de assistir, de uma novela, de uma praia, de uma caminhada, de um soninho se balançando na rede, de um cuscuz com queijo e ovo ali bem quentinho, eu sendo, sabe? Mas como? Consciente daquilo ali, não aquela coisa louca, eu estou comendo ali minha tapioca, ai meu Deus, como é que, né? Até isso a gente perdeu, essa coisa do alimento ser o espaço para a gente não alimentar só o corpo, mas para a gente estar saboreando, estar sentindo, olha que comida tá gostosa e tá ali, tá, mesmo que a gente esteja só, não precisa, não é nem que você não esteja em comum, né? Que você esteja ali só. E que a gente nunca está só, porque a gente é social o tempo inteiro, né? Então, gente, já estamos chegando às 3, né, da tarde. A minha, eu tenho mais uns minutinhos aqui. A minha, eu acho que a discussão, Sidney, passa por aí, sabe? E que, claro, que envolve corpo que não está separado de psiquismo, afeto não está separado de cognição. Então, na psicologia histórico-cultural e na neuropsicologia, que eu também sou neuropsicóloga luriana, a gente estuda que desde pequenininha as crianças na educação infantil deviam aprender a regular suas emoções, né? E que esse tema das emoções é um tema essencial, é para muitas mãos, sim. A saúde mental não é só do psicólogo, não é só do professor, não é só. A saúde mental é uma construção coletiva cotidiana, né? Mas a tarefa das emoções, que começa na família, ela chega na escola, muitas vezes desregulada, desajustada. Então, assim, a escola pode ser um espaço também para construir saberes sobre essas emoções, né? Para que a gente possa entender que nós somos capazes de nos regular e que o pensamento ele regula emoção, a reflexão ajuda na regulação das emoções, né? Que é uma coisa que essa pressa toda não nos deixa. E os meninos, muitas vezes, quando estão com ideação, eles dizem: é uma coisa ruim, que eu não sei o que é, eu só quero me livrar dessa coisa ruim. Que é justamente por não ter tido essa habilidade desenvolvida, de olhar para essa coisa ruim, de pensar sobre ela e dizer assim: peraí, o que é isso? Gente, na hora que a gente joga o pensamento sobre a emoção, ela perde boa parte da força. Esse é um exercício fácil, sabe? Que a gente, o cérebro, ele quando, se você ficar, lutando, quanto mais você luta contra, mais o cérebro se sensibiliza para aquilo. Eu não quero sentir isso, é pior. Então, quando você acolhe, aceita, diz, nossa, que negócio é esse que eu estou sentindo? Hoje eu acordei com essa coisa assim. Nossa, tá aqui, vou deixar aqui, vou ficar observando. Vai perdendo a força. Agora, se você ficar, ai meu Deus, ai, tô com esse peso nesse peito, será que eu tô deprimida? Será que eu tô com ansiedade? Vale-me Deus, vou pro psiquiatra. Gente, isso vai aumentando numa proporção que é o próprio cérebro se sensibilizando para aquilo e se projetando ali, trazendo as funções do. Já quando você acolhe, ou você diz, opa, peraí, eu preciso olhar você. E os meninos, eles não têm isso. Não tem, me imagine eles, né? Que são acostumados no bateu, levou, né? Deu, dá um tapa, logo resolve logo o problema, né? E tudo. Então, é isso. A saúde mental, ela exige mesmo ela tem essa complexidade toda. Mas é isso, espero ter lançado aí questões, né, Sidney? Professora, Muita coisa para a gente discutir. professora, é verdade essa notícia que eu recebi aqui, que a senhora estendeu o tempo, vai ficar com a gente até às 5, é assim mesmo ou não? Não. Professora, só posso, assim, muito agradecer muito do que a senhora tocou aqui. Na realidade, daria para a gente conversar horas e horas, com cafezinho, na boa companhia, a gente teria muito o que conversar na realidade. Mas eu quero chamar aqui, começar evocando o nome das pessoas que tiveram nesse momento, né? Que são sujeitos históricos, que são fruto e também são semente, né, de mudança. Então está aqui a Maria do Carmo, está aqui a Cris Mel, está aqui a Gerlane, a Janete, a Margarida,
a Eliette, a Helenice, a Sandra, a Socorro, a Toninha, a Daniele e a Ana Paula, dando suporte para que a gente possa estar bem nesse ambiente aqui, para que a gente possa estar registrando e estar gravando. Enquanto eu ouvia a senhora falar, eu assim ficava na sede, né, de eu não vou interromper em nada, eu vou ficar aqui, né, bebendo desse momento, e ao mesmo tempo, depois que as meninas colocaram no chat, e aí a senhora já foi pegando e já foi falando, eu disse, a mulher é polivalente, porque ela já pega, faz até o papel da gente que ia tocar no chat, né? Mas muito do que a senhora falou me remeteu, né, à lembrança de um projeto que nós temos hoje na SEDUC, que ele está sendo reativado, que é o projeto Saúde Mental e Cultura de Paz, onde a gente trabalha em paralelo, junto com os servidores da SEDUC, oficinas que trabalham com arte, né, e com vivências, né, com experiências. Ela está nesse modo virtual, nesse momento, mas a gente trabalha diversas temáticas. Então, tem atividades lúdicas, como o Biscuit, mas tem atividades como o psicodrama que está sendo feito, o teatro do oprimido que está sendo Bacana. feito, clube de leitura. Então, é um espaço de promoção da saúde mental que está sendo feito em paralelo, junto com essa preocupação maior, no sentido de poder estar acolhendo para esse momento. Enquanto a senhora estava falando aí, assim, tem uma questão a senhora não vai poder falar, provavelmente. Eu já não sei que me dê essa notícia das 5 horas, mas assim, a gente fala dessa história das referências, né, que foram sendo minadas e da relação que esses sujeitos novos eles têm com o tempo. Então, os sujeitos eles têm uma relação com o tempo que foi afetada pela tecnologia e faz com que isso gere uma vulnerabilidade grande com relação às referências. Antes se tinha, você Verdade. fala dessa história da vinculação e do autoconhecimento. Aí, assim, como é que está a nossa capacidade de se vincular? Né? Assim, como é que a gente está produzindo e reproduzindo os nossos vínculos? Antigamente o pessoal dizia que a gente comia uma saca de sal junto com o outro, né? Hoje o pessoal não quer uma pitadinha, Verdade. começou a doer um pouquinho, já se está saindo, aí você falou da cultura do cancelamento. Eu lembrei de um livro que eu acho muito, muito, muito bom mesmo, que é um livro do Emil Frankl, que é o Em Busca de Sentido, né? Que ele fala da importância de você entender que a vida tem um sofrimento para que você possa também integrar o sofrimento como uma vivência legítima e crescer com ele ao invés de brigar com ele. É assim, o sofrimento ele Exatamente. faz parte da existência, não tem essa vivência paradisíaca, né, que foi citada aí, essas coisas, essas anomalias como caras e outras coisas assim é tudo no sentido de promover uma enorme mentira, né, para que a gente Sim, caia realmente nessa mentira. Teve uma outra palavra que me veio enquanto a senhora falava, que é assim, se os educadores, junto com todo o conhecimento técnico que eles são estimulados a dar conta, né, viesse esse aprendizado da própria humanidade, a compreensão histórica da produção do lugar deles, e tivesse sendo estimulado, né, assim, essa história da autorregulação, né? Como os educadores precisam, porque fazer essa autorregulação, aprender a se autorregular, porque senão eles podem realmente se perder no caminho, né? Quando a gente se perde da gente, a gente se perde dos outros. Infalivelmente, exatamente. a gente se perde dos outros, Uhum. mas a gente se perde primeiro da gente. Né? Então, assim, é muito interessante que a gente encontre mediadores que nos ajudem a fazer essa ponte. Se a gente se distanciou, que a gente possa reativar, porque quando a gente chegou aqui, a gente sabia fazer autorregulação bem direitinho. E a gente foi desaprendendo a fazer nesse processo de desorganização, né, promovido pela equipe. Desorganização mesmo, Sidney, porque, como você diz, são tantos referentes que fica-se sem nenhum. Por isso que um dos aspectos importantes, por exemplo, pertencer aos professores. Eu sou professor. Se entender como categoria é um elemento importante de referente. Eu sou nordestino, né? Assim, nós somos do mundo, somos humanos antes de tudo. Eu acho que esse é o maior referente, que até esse a gente está perdendo, né? Porque a gente tem visto aí discursos de ódio e tudo, você perde esse referente também de humanidade, né? Mas essas categorias de referência, elas são importantes. E os adolescentes, os referentes deles mudam muito.
porque essa efemeridade que a gente vive, né? Ora é um ídolo, depois é outro, é uma coisa que está em alta, depois já não está, então isso é muito instável. As profissões, elas também se ampliaram muito, e o próprio sentido sobre a escola. Eu acho que isso é algo que a gente precisa resgatar como sociedade. A escola ela está deixando de ser referência para os alunos. A referência para eles é que a escola é chata, eu estou aprendendo não sei por quê, está me prendendo, ao invés de eu estar jogando o meu jogo, está no celular, eu estou na escola. Claro que eu estou falando isso em âmbito geral, é óbvio que isso não é todo mundo, mas eu quero dizer assim, essa referência à escola, porque a escola ela não acompanhou esse desenvolvimento social, ela está correndo atrás. Né? A gente vê a escola correndo atrás, e eu estou falando escola como um todo, porque eu acho que aqui no Ceará a gente tem ainda muito essa preocupação com projetos, com questões, mas você tem lugares aí que não tem isso não, que ainda é aquela escola que se uma pessoa viesse numa máquina do tempo, fosse alguém do século XIX, ela ia achar que estava ali no século XIX mesmo, não ia ver tanta mudança, né? Então, essa questão da referência, ela é muito necessária porque também a sociedade tem jogado muitas pautas nesse sentido. Então, hoje a gente discute a questão da pessoa preta, a gente discute a questão da homoafetividade, a gente discute a inclusão, são pautas importantes que são colocadas, mas que precisam também atravessar os currículos escolares, ser discutida pelos professores, mas não apenas como temas escolares, mas são temas da própria vida, né? E eu acho que esse é o desafio, porque muitos meninos que vivem o racismo, às vezes falam do racismo no trabalho escolar como se não tivesse nada a ver com eles. Eles falam ali como se essa dissociação, né? Então, essa questão das referências é uma coisa muito importante mesmo para a gente pensar, como educador também. Quais são as nossas referências, né? Por isso que eu falei do projeto de vida. Porque como que eu vou fazer um projeto de vida sem referência, né? E, obrigada, Janete, falando aí, né? Pois é, Janete, nesse momento que a gente está vivendo, como é que vai ser possível, né? Eu fazer isso sem eu refletir, né, sobre isso. Então, o que a pandemia mudou, né? Nós não vamos voltar para a escola, para a universidade, como se nada tivesse acontecido. Esqueçam que agora muita gente perdeu muita coisa foi mudada, não é assim, né? Então, essas reflexões que o Sidney pôs aí, eu acho que elas são extremamente necessárias. Muitos tipos de luto, exatamente. Luto pelo lugar que perdeu o emprego, perdeu a casa, tô nem, né, fora o luto da pessoa, né, luto de alguém que morreu, luto de gente que se separou, luto de gente que teve que ir embora, é muita coisa. E, e por isso, né, essa reflexão que o Sidney faz é uma reflexão para a gente, em momentos formativos, você incluir, né, Sidney, aí no trabalho de vocês. Nesse projeto mesmo aí de cultura de paz é maravilhoso, né? Mais do que necessário, né? Essa discussão sobre essa cultura de paz. Então é isso, gente. Pois, professora, eu Estão sei me que a senhora já... chamando aqui para outra reunião. Exatamente, a Não, eu tinha senhora dito a você que eu ficava até 3h10, tranquila. O maior bem ter perdido é o ser humano, sem dúvida. O resto a gente dá um jeito. Emprego, casa, o resto tudo se constitui. Perder uma pessoa é algo que você vai ter que elaborar, é, tá? Novos significados e seguir adiante. Essa é a função do luto. Por isso que o é, luto ele existe, para a gente significar as perdas, né? pois, professora, em nome de todos os educadores que estão aqui, psicólogos também, como a Lorena, a Jaqueline que chegou, e todos os outros que somos nós, quero agradecer a presença
da senhora aqui, dizer que jogou, assim, boas sementes para que a gente possa sair daqui, né, cultivando as sementes, mexendo com elas para que elas possam germinar em ações, em conexões, em novos vínculos, em novas possibilidades de autoconhecimento, para que a gente possa fazer uma prática diferente e aprender a estar junto dessas adversidades de uma maneira criativa e saudável. Entendeu? Quero lhe Obrigada, agradecer muito, gente. viu? Um beijo carinhoso aí para vocês. Se cuidem. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, quem não assinou a frequência aí, quem não assinou permitindo que a gente possa usar as imagens de vocês, por favor, né, vamos aí no chat e possam fazer isso para que a gente fique tranquilo, tá bom? Eu agradecer a presença de todo mundo, bom te ver, Lorena, bom não te ver, Lorena, mas saber que tu está aqui, bom te ver, Janete, bom te ver, Dani também aqui, e a gente se encontra. Quem quiser fazer o contato com a gente, procura a gente no apoio psicossocial da COGEP, que a gente vai conversar sobre o que vocês tiverem para a gente conversar juntos, tá bom? Gratidão por esse momento. A gente se vê logo mais. Um abraço, gente.